O Senhor preparou para mim nessa noite, Pai, que seja, Senhor, que aconteça na minha vida, que, ó Pai, eu possa sair desse lugar cheio do teu poder, cheio da tua graça, cheio da tua unção, que eu possa sair desse lugar, ó Deus, com a convicção de que o Senhor está comigo e que eu terei condições e força para vencer os gigantes que estão contra mim. Que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, trazer para nós discernimento, entendimento da tua palavra, que nós possamos, ó Pai, nessa noite ouvirmos a tua voz através da mensagem que será pregada. Que o Senhor, ó Deus, seja Senhor das nossas vidas. Que o Senhor me use da forma que o Senhor quiser, da forma que o Senhor achar melhor. E que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo aí, por gentileza, livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 19. Provérbios 19. Versículo 2. Provérbios 19, 2. Amém? Provérbios está depois de Salmos. Salmos, Provérbios. Amém? Não é bom agir sem pensar, e peca quem é precipitado. Amém? Só isso nós vamos ver. Pode sentar no seu lugar. Nós estamos na nossa campanha, na nossa corrente, vencendo gigantes. Hoje é o quinto elo. E o que passou que esse texto que o senhor leu tem a ver com vencer gigantes? Nós vamos discorrer um pouco sobre algumas coisas aqui, você vai entender. Nós lemos aqui que não é bom agir sem pensar. Não é bom que o homem haja sem pensar. Algumas versões falam que não é bom a alma ficar sem conhecimento. Não é bom que a alma fique sem conhecimento. O que isso nos faz refletir, nos faz pensar e nos faz analisar a seguinte situação: quando nós cremos em Deus e temos a nossa vida no Senhor Jesus, nós não podemos de maneira nenhuma dar um passo sem antes pensarmos na consequência daquilo que nós vamos fazer. Você não pode fazer, nós não podemos fazer. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos pensar na consequência, e é por isso que tudo o que nós vamos fazer, antes de fazer, nós devemos colocar na mão de Deus e pedir a direção dele para nós, porque Ele conhece o que é melhor para nós. Se nós deixarmos Ele dirigir os nossos passos, Ele vai nos guiar por águas tranquilas, por pastos verdejantes. É isso que a Bíblia diz. Mas quando nós agimos por nós mesmos, e se agirmos precipitadamente, a probabilidade de dar errado o que nós estamos fazendo é muito grande. Você, não sei se você já teve essa oportunidade de entrar, de fazer um negócio, ou de se programar para fazer um negócio, e você ficar empolgado com aquilo que está sendo ofertado, com aquilo que está aparecendo, e você olha só as coisas boas que aquele negócio vai te proporcionar, e esquece de olhar o que ele vai te causar lá na frente, as coisas ruins que pode trazer. Ah, eu estou querendo comprar um carro. Aí você vai lá e acha um carro que está dentro das suas condições, e você fica deslumbrado com aquele carro. Olha, esse aqui dá para mim, está dentro das condições que eu posso pagar. Aí você olha o carro, você consegue ver todas as qualidades que você esperava daquele carro, mas você esquece de olhar os detalhes. Aí quando você sai de lá com aquele carro, passa um pouquinho e começa a dar problema. Você fala, nossa, por que eu não olhei isso lá
analisar antes de comprar. Você vai comprar uma casa, aí você chega lá, essa casa aqui está ótima, nossa, do jeito que eu quero, tem a quantidade de quartos que eu estava esperando, tem a área que eu estava querendo, tem tudo do jeito que eu queria. Aí você olha, age precipitadamente, esquece de olhar para os detalhes, esquece de colocar na mão de Deus, compra a casa, daqui a pouco você vai ver a casa com a documentação toda bagunçada, aí te dá uma dor de cabeça danada para arrumar. Ou a casa está com problemas sérios de estrutura, você chega lá, você tem que quase jogar no chão fazer de novo. Por quê? Porque a tendência nossa, enquanto seres humanos, é fazer aquilo que melhor aparece aos nossos olhos. Aquilo que melhor parece para nós que está bom, é o que nos impulsiona a fazer as coisas. Só que nós vemos aqui que nós não devemos agir dessa forma, nós não devemos ser precipitados ao agir. E não ser precipitado ao agir é algo muito, parece ser simples, mas não é. É muito complicado. Você quer ver uma outra situação? Alguém chega para você e conversa com você, trazendo para você uma situação que ela está vivendo, esperando que você dê para ela uma palavra de paz, uma palavra de conforto, uma palavra de alento, e a pessoa mal acabou de falar o que ela está falando, você vai e já solta. Pum, faz isso sem pensar. Você pode acabar com a vida de uma pessoa agindo dessa forma. Porque quando você não pensa, você pode dar um conselho para ela, que depois você mesmo vai falar, puxa vida, eu não podia ter falado isso com essa pessoa desse jeito, eu não podia ter falado isso com ela assim. Mas você age por impulso, porque você achava que era bom naquele momento. Mas a Bíblia fala que você não pode ser precipitado. Eu não posso ser precipitado. Por isso que quando nós viemos para Jesus e nós levantamos a nossa mão e aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida, precisa ser um ato racional. Você precisa ter razão, entender o que você está fazendo, porque senão você vai vir na igreja, vai ser chamado, você vai por emoção, nossa que beleza, levanta sua mão, aceita Jesus. Amanhã você está fazendo tudo que você fazendo errado lá. Por quê? Porque você acha precipitado, você estava fazendo uma coisa por emoção. E as coisas de Deus, as coisas que envolvem o reino de Deus, não podem ser feitas com emoção. Pastor, então quer dizer que eu não posso, nem na igreja, eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero para poder funcionar. Às vezes a sua intenção é a melhor intenção possível, mas só que antes da sua intenção existe o propósito de Deus, e o propósito de Deus é muito maior do que a sua intenção. Talvez a sua intenção para você é ótima, mas Deus já sabe que lá na frente vai dar errado. Se você fala com ele, Senhor, eu estou com a intenção de fazer isso, estou querendo fazer isso, acho que é bom, e se Deus te falar não faça, por mais que pareça ser bom aos seus olhos, não faça, porque Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas eu quero te dizer uma coisa: antes de você fazer qualquer coisa, quando você acordar pela manhã, antes de você sair da sua casa, você fala: Senhor, eu estou saindo da minha casa, estou indo trabalhar, estou indo para a escola, seja lá para onde você está indo. Fala: Senhor, eu estou saindo, mas eu não quero tomar nenhuma decisão sem que antes o Senhor fale comigo se eu estou tomando a decisão certa ou errada. Comece a fazer isso. Usa desse subterfúgio. Comece a fazer disso uma experiência de vida. Você vai ver como as coisas vão melhorar para você. Você vai ver como Deus vai direcionar a sua vida. Mas não é só falar isso e sair da porta para fora e começar a querer fazer o que você quer. Coloca na mão de Deus, mas deixa Ele fazer. Porque a nossa tendência como seres humanos, a gente quer colocar na mão de Deus, mas aí na hora que nos convém, a gente quer tirar da mão de Deus. Senhor, haja na minha vida. Aí quando aparece a situação, fala: Senhor, pode deixar comigo que aqui eu resolvo. Quem somos nós se não for a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas? Quem somos nós? Nós nem levantar da nossa cama, nós levantaríamos se a misericórdia de Deus não fosse conosco. Mas olha só, a Bíblia fala que não é bom agir sem pensar. E peca quem é precipitado. Aí é pior. Porque agir sem pensar não é bom.
vai te trazer problema. Mas quando você é precipitado, além de você receber problema, de te trazer problema, você está pecando. E aquilo que faz separação entre você e Deus chama-se pecado. Cada vez que você age precipitadamente, você se afasta um pouco de Deus. Pastor, misericórdia, o que é que eu vou fazer? Calma. A Bíblia traz para nós essas situações, mas ela também traz a solução. Você tem que entender e mudar. Você tem que entender e ter uma mudança de vida. Mas quando nós agimos precipitadamente, nós pecamos. Por quê? Porque na maioria das vezes, quando o homem age precipitado, ele está agindo contrário àquilo que Deus quer que ele faça. A Bíblia fala que nós, quando vamos falar acerca dessa palavra, quando nós vamos ensinar a palavra de Deus, nós não podemos deixar uma pessoa inexperiente trazer o ensinamento. Por que a Bíblia fala isso? Porque quem é inexperiente ainda não aprendeu a agir de acordo com a vontade de Deus. Aquele que é inexperiente, ele age por impulso. Se você pegar uma criança, ficar aqui embaixo e esticar o braço para ela e falar pulo, ela vai pulando. Vai lá. Porque ela confia em você. Vai medir as consequências. Ela não vai pensar, se eu pular e ele não me segurar, eu vou cair. Ou se ele não aguentar me segurar, vai cair nós dois. Ela não vai pensar nisso, porque ela confia em você. Por quê? Porque ela é inexperiente, ela não tem experiência ainda do perigo que é pular daqui, esperando que alguém vai te segurar. Quando nós somos inexperientes, ou quando alguém é inexperiente, isso faz com que nós tenhamos que esperar e buscar o conhecimento, para que a partir do momento que nós começamos a ter esse conhecimento e sermos cheios da unção de Deus, nós começamos a transmitir aquilo que nós estamos vivendo como novidade de vida. Pastor, então quer dizer que se eu me converter hoje eu não posso pregar na minha casa? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você não pode entrar num campo que você não domina, porque senão você vai arrumar problema. Existem por aí algumas seitas, algumas denominações aí, que eles são estudiosos muito profundos da Bíblia, interpretam de um monte de coisa errada, mas eles estudam. Isso eles têm, esse crédito ele tem que dar para eles. Aí chega um de nós achando que é convertido, que vai chegar lá e vai debater com ele. Se você não tiver conhecimento dessa palavra, se você não tiver discernimento dessa palavra, e você não tiver experiência com Deus, não entra, porque você vai perder. Não entra. Pastor, mas então está difícil para mim, porque eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu sou impulsivo, eu ajo por impulso. Essa é a minha natureza. Quando você aceitou Jesus, a sua natureza morreu e você passou a viver a natureza de Cristo dentro de você. Aquilo que você era antes de Jesus ficou lá atrás, agora você é nova criatura. E a Bíblia diz que, como nova criatura, as coisas que eram velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na sua vida. Ah, pastor, eu nasci assim, eu cresci assim, eu já tenho essa idade, eu assim, eu vou morrer desse jeito. Sabe como é que chama isso? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Você pode ter nascido do jeito que você quis, mas quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo. E a partir daquele momento, Deus te fez uma nova criatura. E Ele pediu e pede para você todos os dias: deixa eu dirigir a sua vida, deixa eu dominar a sua vida, porque se eu tiver o controle da sua vida, você pode ter certeza que nada de mal vai acontecer com você, porque sou eu um Deus que zelo pelos que me amam. Quando nós olhamos as coisas com os nossos olhos materiais, com a nossa própria vida, com a nossa própria visão, nós temos a tendência de enxergar as coisas
Você está vivendo um problema, você acha que o seu problema é maior do que o problema de todo mundo. A gente enxerga os problemas. Tem gigantes na nossa vida que são anões, mas que nós fazemos eles virarem gigantes. Porque a gente dá muito valor para coisa que não precisa ser valorizada. A gente valoriza coisa que não precisa ser valorizada. E o que precisa ser valorizado, muitas vezes a gente despreza. Pastor, não sou assim não. Problema meu, resolvo e está tudo bem, papo para dentro. Glória a Deus se será assim. Mas a maioria de nós não é. A maioria de nós não é. Aparece um problema assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer? Antes você está lá, Senhor, eu confio no Senhor, eu acredito no Senhor, eu tenho fé. Aí aparece um problema, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Jogou por terra tudo que você falou, que você confiava em Deus, você tinha fé. Às vezes é um problemazinho pequenininho. Aí, não sei se você já teve essa experiência. Você está passando por uma situação, às vezes até difícil, uma situação complicada na sua vida. Aí você fala, nossa Deus, eu não sei mais o que eu faço, eu estou vivendo no limite. Aí quando você acha que você vai explodir, chega alguém perto de você e fala aqui, ora para mim, porque eu estou vivendo isso, e começa a contar a situação, você fala, não, eu estou até com vergonha de falar que eu tinha problema, porque o problema dessa pessoa é muito maior que o meu, e eu estou reclamando, achando que eu vou morrer. Aleluia. Assim como Deus tem bênçãos enormes para distribuir para cada um de nós, o diabo tem coisas terríveis para tentar afetar a nossa vida. E quando nós damos brecha e deixamos, ele nos atinge. E às vezes, uma situação que é desse tamanhozinho, fácil de resolver, ao invés de também nós enfrentarmos e resolvermos, irmos para cima do gigante, igual Davi foi com Golias, a gente fica igual o exército de Israel, lá escondidinho, esperando para ver se alguém vai lá e resolve para nós. Aí o probleminha que é desse tamanho vai crescendo, daqui a pouco ele vira um gigante. E é muito mais fácil de você matar uma burra do que um gigante. É muito mais fácil. Mas muitas vezes nós estamos deixando as nossas pulgas virarem gigantes, porque nós não estamos enfrentando da forma que precisa ser enfrentado. Pastor, eu parto para dentro mesmo, negócio comigo, eu não levo desaforo para casa não, e na situação eu entro para dentro e resolvo. Não é isso também não. Não vai na sua força achando que você vai resolver tudo não, porque vai dar ruim. Seu problema está lá, Senhor, estou vivendo essa e essa situação. Para o Senhor isso não é nada. Para mim está difícil de suportar. Para o Senhor não é nada. Se o Senhor quiser, e for da sua vontade, me ajuda a passar por essa situação, você vai ver acontecer. Você vai ver acontecer. Mas se você falar, Deus, eu estou desesperado, eu estou fraco, estou na igreja, não está acontecendo, quer saber? Eu vou largar tudo, vou mexer com a igreja, mas não, eu não vou acreditar mais em Deus, eu vou procurar em outros lugares aí a solução para esse problema, porque, Senhor, estou na igreja, estou orando, faço corrida, faço campanha, tomo a Santa Ceia e as coisas não acontecem na minha vida. As coisas só vão acontecer na sua vida quando você deixar Deus agir. Deus não é intruso. Deus não é intruso. Ele não vai lá arrancar o seu problema da sua mão e resolver se você não deixar ele fazer. Mas Deus é poderoso, Ele sabe das minhas limitações, Ele sabe da minha fraqueza e Ele sabe que eu não estou dando conta de levar o que eu estou levando. Se você está passando por alguma situação, é porque Deus tem plena convicção de que você é capaz de suportar, porque essa palavra diz que Ele jamais daria para nós um fardo que nós não conseguíssemos levar. Tem hora que parece que não vai dar,
Mas se Deus deu para levar, é porque Ele sabe que você aguenta. E para cada um de nós, Ele dá de acordo com aquilo que nós aguentamos levar. Se Deus pegar o meu problema e colocar na vida da pastora Aparecida, talvez para ela vai ser fácil de levar. Mas se Ele pegar o problema da pastora Aparecida e colocar na minha vida, talvez para mim vai ser pesadíssimo de levar. Porque cada um, Deus dá o fardo de acordo com aquilo que você pode carregar. E quando não está mais tendo jeito de você levar, a Bíblia diz que nós devemos nos achegar a Ele, porque o fardo dele é leve e o jugo é suave. Aí Ele tira das nossas costas aquele fardo pesado e leva e coloca sobre nós um fardo leve. E nós continuamos a nossa caminhada. Quantos e quantos testemunhos e palavras que existem dentro da Bíblia, falando de pessoas que tinham um problema pequenininho e de repente transformaram esse problema em algo enorme. Por quê? Porque acharam que poderiam resolver aquilo com suas próprias mãos. Nós ouvimos a mensagem aqui domingo. Davi criou um problema para si mesmo. Quando ele chegou na varanda do palácio e olhou e viu Batseba tomando banho, ele criou um problema para si mesmo. Era um problema que era fácil de resolver? Era. Senhor, eu não devia ter chegado aqui. Eu cheguei e vi o que eu não era para ter visto. O Senhor me perdoa e tira isso da minha vida, porque eu quero continuar vivendo na tua presença, quero continuar vivendo debaixo da tua graça, e eu não quero ter nada, eu não quero que essa mulher que nada, ter nada com essa mulher que nada que eu vi venha afetar a minha vida, resolvido o problema. É ou não? Mas aí que Davi fez? Cobiçou a mulher do Urias. Aí arquitetou 1001 coisas para poder justificar o erro que ele estava tendo. O problema que era desse tamanho foi crescendo. E quando chegou numa dimensão que não dava mais para segurar, porque Batseba grávida, Urias estava na guerra, como é que ele vai justificar que a mulher dele engravidou quando ele estava na guerra? Aí Davi manda chamar Urias e fala para ele: ó, chama Urias, você já está pelejando muito tempo, já está ganhando muito tempo, vai para casa, descansa, fica com a sua esposa. Qual que era a intenção de Davi? Urias iria se deitar com a sua esposa, e aí ia parecer que ela estava grávida. Tá, beleza, Urias que engravidou a mulher, está tudo certo. Só que Urias falou: não, eu não vou não. Eu vou ficar aqui até o senhor resolver o que vai fazer comigo, se vai me mandar para a guerra, não, porque eu não vou para casa não. Eu sou servo do exército, eu sou servo de Israel e eu vou ficar aqui. Aí Urias vai arrumar lá na beirada do palácio. Aí Davi, agora, abençoado, foi para casa, como é que eu vou fazer? Aí o Davi vai escrever uma carta, manda lá para o exército, fala: pega o Urias e coloca ele na frente do exército. Para quê? Pregou. Era um problema desse tamanho. Só passava ter virado os olhos e pedido perdão para Deus. Acabou o problema. Aí o problema virou algo tão grande que se transformou em homicídio, se transformou em adultério, se transformou em falta de comunhão, se transformou em perda de comunhão com Deus, se transformou em maldição para a família, para toda a geração, por causa do problema que era desse tamanho. Ele foi deixando crescer. Não crie gigantes para você mesmo. Não crie gigantes para você mesmo. Deus te dá força para vencer, desde o menor problema até o maior, mas não crie problemas gigantes para você mesmo. Eu vou entrar nessa, e se der errado, Deus vai me livrar e vai me abençoar e eu vou conseguir. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. O próprio Jesus usou isso lá no deserto, quando Satanás veio tentar ele. Foi palavra usada pelo próprio Jesus. Por quê? Porque não adianta nós querermos criarmos problema, achando que Deus vai resolver o problema para nós. Ele pode resolver? Pode, claro que pode.
Mas tem situação que Deus deu para nós, deixou para nós algo que é espetacular, mas nós temos que saber usar. Se nós não soubermos usar, isso vai nos trazer problema. Chama-se livre-arbítrio. É fantástico, mas se você não souber usar, vai te trazer um problema terrível. Porque o livre-arbítrio, ele te permite fazer aquilo que precisa ser feito, e ele te permite fazer aquilo que não pode ser feito. Você que escolhe. Tem coisa que você precisa fazer, tem coisa que você não pode fazer. E a nossa natureza humana nos pede para que lá, para o lado daquilo que nós não podemos fazer. Como é que nós vencemos isso? Através da oração, através do poder de Deus sobre a nossa vida e deixando que Ele haja sobre nós. Não crie gigantes para você, achando que a qualquer momento você vai lá na beirada do rio, pegar a pedra, colocar na funda e vai atirar e vai acertar o gigante e vai cair. Não faça isso. Isso aconteceu com Davi, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, esse propósito se cumpre da maneira mais inesperada possível. Mas não podemos achar que porque Deus agiu na vida de alguém de uma forma, Ele vai agir na nossa vida da mesma forma, porque não vai. Existem situações e situações, e tem coisas, a própria Bíblia relata que tem coisas que não é para o nosso entendimento, que não é para o nosso conhecimento, que nós não temos nem capacidade para entender. Não é para a gente entender, e a gente quer o que quer entender. Nós precisamos colocar a nossa vida na mão de Deus. Nós precisamos falar com o Senhor: Senhor, eu quero agir com cautela, eu quero agir com calma, com paciência, eu quero agir debaixo da tua unção, da tua proteção. Eu uma vez tive um acidente de carro e eu precisei depois comprar um outro carro, comprei outro carro. Aliás, foi antes do acidente. Antes do acidente, eu queria trocar meu carro. Aí, eu vou trocar meu carro, não sei o que, não quero um carro. Aí fui na agência, cheguei lá, bati o olho no carro, falei: é esse. Conversei, negociei do jeito que dava para mim, entrei no carro e fui embora. Eu fiquei com o carro 3 meses, andei nele 15 dias. Você lembra disso? Andei 15 dias no carro. O resto dos 3 meses foram 5. No dia que eu fui comprar o carro, a minha esposa, eu falei para o lado, achei o carro para comprar. Aí ela: que carro que é? O carro tal. Onde que está? Em qual lugar? Ela falou: falei: vamos lá para você ver o carro. Eu falei: vou não. Falei: por quê? Senti de Deus aqui que não é para você comprar esse carro. Ela não foi nem ver o carro. Senti de Deus que não é para você comprar esse carro. Você está doido? O carro é mais novo que o meu, o carro tem isso, tem aquilo, tal, não sei o quê. Falou: beleza. Mas eu senti que não é para você comprar. Aí, o bonitão, achando que era o sabichão, foi lá e voltou no carro. Cheguei lá, o carro todo bonitão, limpinho, cheiro assim. Olha o carro aí. Bonito. Aí quando o carro começou a dar problema, ninguém achava o problema no carro. Levava o carro na agência, o cara ia lá, fazia o que tinha que fazer, tentava resolver, o carro voltava, andava 2, 3 dias, dava ruim de novo. Fizeram o motor do carro, o cabeção do carro 3 vezes, e o carro não deu problema, e o carro continuou dando problema. Até o dia que eu estava orando, eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com esse carro? E Deus falou: vai lá e devolve esse carro. Eu te avisei lá no começo, eu mandei para você um aviso que não era para comprar, não era para fazer, você fez que teimoso. Agora vai lá, calça a cara, vai lá e devolve. Falei: nossa Deus do céu. Aí cheguei lá, falei com o
Joel, deixa eu te falar um negócio. O carro, esse carro não. Felizmente esse carro não é um problema. Eu preciso do carro para trabalhar e esse carro só está ficando parado. Eu estou andando mais de um ano que fica de carro e eu vou te devolver o carro. Aí o engenheiro falou, não, realmente a situação esse carro está difícil de entender, porque nós já mandamos para tudo quanto é oficina, tudo quanto é mecânico que a gente conhece, e não resolveu o problema do carro. Eu vou te devolver o dinheiro que você deu, e aí você, beleza, ele desfaz o negócio. Aí eu fui para casa, sabe quando você vai para casa? Leve. Aí eu saí de lá, fui para casa, cheguei em casa e falei, peguei o carro. Mas beleza, que bom que você fez isso. Tecnicamente você entendeu. Aí o que eu fui fazer? Eu fui orar. Senhor, o que eu vou fazer? Eu preciso do carro, o senhor sabe disso. Eu tenho necessidade do carro, não é por luxo, é por necessidade. Eu preciso. Trabalho longe, tem um monte de coisa na igreja, um monte de coisa, eu preciso do carro. Aí eu saí de casa, fui em outra agência, conhecidos nossos. Quando chegou lá na agência, fui olhar o carro, aí ele vira para mim e fala assim, por que você não compra um carro zero? Você ficou doido? Tem caixa com esse nome, meu amigo. Falei, rapaz, que Deus te recebe. Eu tomo. Eu tomo. Negociamos, fizemos uma negociação. Saí de lá com o carro zero, sem placa. Por quê? Porque eu deixei Deus agir. No outro estava dando problema, foi eu que agi. Eu fiz o que eu achava que estava certo, mas eu não queria aquilo para mim. Deus tinha algo melhor, mas eu estava querendo fazer o que eu achava que era bom. Mas não era o que Deus queria para mim. Eu comprei o carro, 2 dias depois que eu comprei o cara da agência do primeiro carro que estava dando problema me liga. Falou, senhor Malu, o senhor está bom? Beleza. Aqui deixa eu falar com o senhor, descobrimos o problema do carro, o carro agora está zero. Resolvido o problema, só pode vir buscar ele se eu quiser. Aí eu falei para ele, amigo, já era, comprei outro. É mesmo que comprei? Que carro você comprou? Outro desse mesmo. Nossa, o carro ficou filé demais, você vai perder. Não, eu comprei um novo agora, Deus me deu condição, graças a Deus consegui comprar. Não, então não vou nem discutir isso. Porque não era para mim. O carro estava dando problema, ninguém resolveu. Foi eu entregar o carro lá, com 2 dias eles descobriram o problema do carro aqui. Porque não é para mim. É porque Deus tinha preparado para mim algo melhor e eu estava querendo fazer aquilo que satisfez os meus olhos e satisfez o meu coração. Por isso que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Porque o nosso coração ele pende para as coisas que nos agradam. Eu estava começando a criar um gigante para mim. Graças a Deus que Deus ainda me deu a oportunidade de voltar atrás, de fazer o negócio, e Ele foi fiel e me mostrou que Ele tem o melhor para mim. E não é comigo, estou falando o meu testemunho para você, mas isso não é privilégio de Deus, não, meu não. Isso Deus faz com qualquer um de nós quando nós deixamos Ele agir. Às vezes chega alguém para você e traz para você um recado de Deus, e você vira a costas e fala: que nada, eu vou fazer do meu jeito. Essa pessoa está querendo interferir na minha vida, está querendo entrar na minha vida, dando pitaco na minha vida. Às vezes Deus está usando alguém para te tirar de uma cilada, mas você não quer ouvir. Quando Deus quer falar com você, Ele usa uma mula, mas você tem que ouvir. A Bíblia fala que se nós pararmos de trabalhar, as pedras clamarão no nosso lugar. Deus é capaz de usar qualquer pessoa, qualquer objeto que Ele quiser para falar com você. Mas hoje Ele usa homens e mulheres que são ungidos por Ele para trazer para nós algo do coração dele, para o nosso coração, para direcionar a nossa vida. E muitas vezes nós, ao invés de darmos ouvido, nós viramos as costas, porque achamos que não, fulano está querendo interferir na minha vida, fulano está querendo pitar na minha vida. Quando alguém vem te dar um conselho, antes de você julgar se essa pessoa está querendo interferir na sua vida ou não, vai para o joelho e fala: Senhor, eu ouvi essa palavra veio do Senhor para mim. Se foi do Senhor, que o Senhor confie nela. E Deus vai confiar. Se não foi do Senhor, tira esse carro. Mas se for do Senhor, confie nela. Você pode esperar que Deus vai confirmar no seu coração. Não, eu só acredito naquilo que Deus fala comigo. Se Deus não vai usar um terceiro para falar comigo.
Deus vai falar comigo diretamente. Ah, é? Que bom, se você tiver toda essa intimidade com Deus, para Deus falar só com você. Se você conseguir chegar nessa dimensão de intimidade com Deus aí, me dá receita. Porque muitas vezes nós precisamos ouvir por outras pessoas. Já viu aquele ditado que tem aí fora? Que santo de casa não faz milagre? O santo da nossa casa faz milagre. É o santo de Israel, o santo dos santos, o Deus Todo-Poderoso. Ele faz milagre. Agora, a gente querer deixar e fazer as coisas do nosso jeito, do jeito que a gente quer, e querer que Ele faça o milagre, aí não vai funcionar. Não haja precipitadamente. Pense, coloque diante de Deus. Pastor, preciso disso com urgência. Deus sabe a urgência que você precisa das coisas. Talvez você ache que você está precisando de alguma coisa com urgência, mas Deus sabe que o momento certo de dar ou de fazer acontecer na sua vida. A urgência, esse tempo que nós vivemos aí, esse tempo cronológico aí, é nosso. O tempo de Deus é outro. Nós temos a tendência de querer tudo para ontem. Não, porque a vida passa muito rápido. Eu tenho que realizar isso logo, porque daqui a pouco eu vou ficar velho, vou morrer, não vou fazer nada. Abraão tinha 100 anos quando Deus o visitou e falou: você vai ser pai de muitas nações. Para Deus não existe esse limite de idade, esse limite de tempo. Para Deus existe o momento dele, a hora dele agir. E Ele vai agir na nossa vida quando nós deixarmos Ele agir. Mas aí nós temos que parar de ser precipitado. Nós temos que parar de querer fazer as coisas do favor do nosso caso do jeito que a gente acha que tem que ser. Você precisa entender que gigantes existem para serem derrotados. Mas existem problemas que são muito pequenos e que nós nos transformamos em gigantes, porque valorizamos algo que não precisava ser valorizado e deixamos de valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Você quer vencer os seus gigantes? Valorize a presença de Deus sobre a sua vida. Valorize a voz de Deus. Você quer vencer os gigantes? Valorize a voz de Deus sobre ele falar com você. Valorize os momentos que Deus tem com você. Tenha intimidade com Deus para estar pronto para ouvir o que Ele tem para falar para você. Dê valor a isso. Os problemas estão aí, serão resolvidos com a unção e a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que está no propósito de Deus para as nossas vidas. Porque assim, quando nós fizermos o propósito de Deus e cumprirmos a vontade de Deus, nós estaremos derrotando os nossos gigantes, porque vai direcionar a pedra no lugar certo que ela precisa ser. Amém? Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.